Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é inervação do membro superior. O plexo braquial se encarrega de dar sensibilidade e motricidade ao membro superior. Observem junto à coluna cervical a emergência de nervos espinhais. Os nervos que estão representados na figura são os ramos anteriores dos nervos espinhais de C5 a T1. Então essa é a origem do plexo braquial. As raízes anteriores dos nervos espinhais C5 e T1. Observe que essas raízes se relacionam com dois músculos. Existe um músculo situado à frente das raízes anteriores. É o músculo escaleno anterior. E um segundo músculo situado atrás. É o músculo escaleno médio. Existem variações anatômicas em relação à origem do plexo braquial. Pode haver uma contribuição de C4, exatamente como está representado na figura. Nós observamos que C4 emite um nervo que se junta a C5. Isso não é o mais frequente. O mais frequente é que o plexo braquial se restrinja de C5 a T1. Quando existe essa contribuição de C4, se diz que o plexo braquial é pré-fixado. De uma forma geral, existindo contribuição de C4, existe uma diminuição da contribuição de T1. Um outro tipo de plexo, menos frequente, é o menos frequente de todos os tipos, né? O mais frequente é de C5 a T1. Em segundo lugar, contribuição de C4. E raramente existe uma contribuição de T2. E a contribuição de C5 é menor. Quando existe contribuição de T2, se diz que o plexo braquial é pós-fixado. Essa parte que nós estamos descrevendo tem uma situação supraclavicular. As raízes estão situadas acima do nível da clavícula. E repetindo, entre os dois escalenos, o escaleno anterior e o escaleno médio. Agora vamos nos dirigir lateralmente. Nós podemos observar que a raiz de C5 se une à raiz de C6.
a raiz de C7 permanece isolada e as duas raízes mais inferiores também se unem. C8 e C1 sofrem uma união. Então existe união de duas raízes superiores, C5 e C6, união de duas raízes inferiores, C8 e T1, e uma raiz que permanece isolada, que é a raiz intermediária, a raiz de C7. A partir do momento que ocorre essa união entre as duas raízes superiores e as duas raízes inferiores, se diz que se formam troncos. Um tronco superior, originário da união de C5 e C6, um tronco médio, que é a continuação de C7, e um tronco inferior, a união de C8 e T1. Então se formam 3 troncos, um superior, um médio e um inferior. Nesse intervalo entre os dois músculos, que é o escaleno anterior e o escaleno médio, pode ser injetado anestésico local. Esse é um bloqueio de membro superior. O que é bloqueado nessa situação? Os 3 troncos. As referências para a colocação da agulha são os 2 músculos, a agulha introduzida superiormente à clavícula, e a referência mais importante é o pulso da artéria subclávia. Os 3 troncos estão juntos à artéria subclávia. Posteriormente à clavícula, nós temos modificações nesses troncos. Logo acima da clavícula, os troncos emitem 2 ramos. Um ramo anterior e um ramo posterior. Os 3 ramos posteriores se unem. Observem que a nível, nós enxergamos isso por transparência, através da clavícula. A união dos 3 ramos posteriores dos troncos dando origem a um único fascículo. A nível supraclavicular, são raízes e troncos. A nível infraclavicular, eles passam a ser chamados de fascículos. Esse fascículo, formado pela reunião dos 3 ramos posteriores, é o fascículo posterior. Por que ele é chamado de fascículo posterior? Porque ele se situa posteriormente à artéria axilar. O tronco superior, agora voltando para a região supraclavicular, o tronco superior, o resultado da reunião de C5 e C6, ele emitiu um ramo posterior que se juntou aos outros 3 ramos posteriores e deu origem ao fascículo posterior. O ramo anterior do tronco superior se continua como fascículo lateral.
porque ele se situa lateralmente à artéria axilar. O tronco inferior, resultado da união de C8 e T1, o seu ramo anterior dá origem ao fascículo medial. Agora, uma outra referência, uma outra relação importantíssima para o plexo braquial, o músculo peitoral menor. Então, entre clavícula e músculo peitoral menor, nós temos aqueles 3 nervos, chamados de fascículos. Os 3 fascículos são o lateral, o posterior e o medial. São chamados dessa forma pela sua relação com a artéria axilar. Mais especificamente, a primeira porção da artéria axilar, que fica acima do músculo peitoral menor. Posteriormente ao músculo peitoral menor, mais modificações, em que nós também enxergamos por transparência. Inferiormente ao músculo peitoral menor, nós encontramos os ramos terminais do plexo braquial, que são formados posteriormente ao músculo peitoral menor, junto à segunda porção da artéria axilar. Vou descrevê-los de medial para lateral. O nervo mais medial é o nervo ulnar. Ele é a continuação do fascículo medial. Mais lateralmente ao nervo ulnar, um segundo nervo, o nervo mediano, que resulta da confluência de 2 raízes, a raiz lateral do mediano e a raiz medial do mediano. A raiz lateral do mediano se origina do fascículo lateral. A raiz medial do mediano do fascículo medial. Então, medialmente, nervo ulnar, da esquerda para a direita, na figura, nervo ulnar, nervo mediano e nervo radial em terceiro lugar. O nervo radial é a continuação do fascículo posterior. E mais lateralmente ainda, o nervo músculo cutâneo, continuação do tronco do fascículo superior. Uma outra figura do plexo braquial. O primeiro plexo braquial que nós escrevemos é um plexo braquial esquerdo. Este também, plexo braquial esquerdo. As raízes anteriores que vão dar origem ao plexo braquial: C5, C6, C7, C8 e T1. As uniões C5 se unindo com C6, dando origem ao tronco superior. C8 se unindo a T1 e originando o tronco inferior. E um tronco médio, que é a continuação de C7. O
dos troncos superior, médio e inferior, emitindo dois ramos, um ramo anterior e um ramo posterior. Observe que os três ramos posteriores dos três fascículos se unem, dos três troncos, eles se unem e dão origem ao fascículo posterior, situado posteriormente à artéria axilar. O tronco médio, voltamos ao tronco médio, ele emitiu uma raiz posterior e uma raiz anterior que se une ao tronco superior e dá origem ao fascículo lateral. O fascículo lateral se continua como um dos ramos terminais, o nervo músculo cutâneo. Eu vou descrever os ramos terminais de cima para baixo. O primeiro deles, já citei, nervo músculo cutâneo, continuação do fascículo lateral. Nervo circunflexo, ou mais conhecido como nervo axilar. Ele é considerado um ramo terminal, mas ele é em realidade um ramo do fascículo posterior. Nervo radial. O nervo radial é a continuação do fascículo posterior. O nervo mediano resulta da união de duas raízes, a raiz lateral do mediano e a raiz medial do mediano. Raiz lateral do mediano, ramo do fascículo lateral. Ramo medial do mediano, ramo do fascículo medial. E inferiormente nós temos o nervo ulnar. Então nós podemos contar em número de 5 os ramos terminais. Vou repetir, de superior para inferior: músculo cutâneo, circunflexo ou axilar, radial, mediano e ulnar. Esses são os ramos terminais. Agora, observem que existem vários outros ramos, que são ramos colaterais. Eles se originam das raízes, dos troncos e dos fascículos. Neste slide, nós temos um desenho bem esquemático de um plexo braquial. Agora, o plexo braquial direito. Os dois primeiros slides, plexo braquial esquerdo. Este slide, plexo braquial direito. Observem a figura. As 5 raízes: C5, C6, C7, C8, T1. E nesse caso, aparece lá em cima na figura, no canto superior direito, que existe uma contribuição de C4. Esse não é o plexo mais frequente. Ele se encontra em segundo lugar em frequência e é chamado de pré-fixado. Observe que a partir da raiz existem as uniões, né? C5 com C6, C8 com T1. C7 não se une. Existe um traço vertical vermelho
Do traço para a direita, medial ao traço vermelho, são raízes nervosas, as raízes anteriores dos nervos espinhais. Um pouco mais à esquerda, um outro traço vermelho. Entre os dois traços, nós temos 3 troncos. À esquerda do segundo traço, do traço central, os fascículos. E estão descritos todos os ramos. Ramos colaterais e ramos terminais. Nós classificamos esses ramos, né, em ramos dos ramos ventrais, em segundo lugar os ramos dos troncos e os ramos dos fascículos. Ramos dos ramos são 2. Ramos dos troncos, 2 também. Nervo, primeiro ramo descrito, que é um ramo dos ramos ventrais. Nervo escapular dorsal. Ele, em realidade, é um ramo da raiz anterior de C5. Observe também na parte superior do slide. À direita e superiormente. O nervo escapular dorsal. Esse nervo inerva os 2 romboides, o maior e o menor, e o levantador da escápula. Um segundo ramo, nervo torácico longo. Observe que existe um nervo que desce verticalmente. Ele é posterior às raízes e se origina de 3 raízes: C5, C6, C7. É um nervo torácico longo que inerva o músculo serrátil anterior. E ainda considerados como ramos dos troncos. O nervo para o músculo subclávio. Ele é um ramo do tronco superior. E o nervo supraescapular, que nessa figura aparece como ramo do ramo ventral. Isso não é o mais frequente. O mais frequente é que ele se origine do tronco superior. O nervo supraescapular inerva os músculos supraespinhal e infraespinhal. Os ramos dos fascículos são mais numerosos. Foram sublinhados em vermelho as raízes terminais, os ramos terminais. Nervo músculo cutâneo, radial, axilar, ulnar e mediano. Esses nervos vão ser descritos isoladamente, um por um. Seu trajeto, sua área de inervação sensitiva e os músculos por eles inervados. Eles estão sublinhados em vermelho. Os demais ramos. Existe um nervo peitoral lateral. Localize na figura. Ele é ramo do
fascículo lateral, continuação do tronco superior. Existe um nervo peitoral medial. Ele é um ramo do fascículo medial. Os dois inervam os dois músculos peitorais, o maior e o menor. Existem os nervos subescapulares. Agora, observem o fascículo medial. Um nervo escapular superior e um nervo escapular inferior. Subescapular superior e subescapular inferior. Eles inervam o músculo subescapular. Estou descrevendo de cima para baixo, né, cara? Então, nós encontramos sublinhados: nervo radial, nervo axilar, nervo peitoral medial, já foi descrito. E agora dois nervos cutâneos: nervo cutâneo medial do braço e nervo cutâneo medial do antebraço. São nervos puramente sensitivos. São ramos do fascículo medial, que é continuação no tronco inferior, e vai se continuar como nervo ulnar, um ramo terminal. E o mediano tem duas raízes. Uma raiz medial do mediano. E lá em cima na lista, o terceiro de cima para baixo, raiz lateral do mediano. Essas duas raízes se unem e dão origem ao nervo mediano. O fascículo medial se divide em dois. Ele dá origem ao nervo axilar e ao nervo radial. O fascículo lateral se continua como nervo músculo cutâneo. E o fascículo medial como nervo ulnar. A inervação sensitiva do membro superior pode ser representada de duas formas diferentes. Na figura à esquerda, o território de cada um dos nervos sensitivos. Todos os ramos terminais são mistos. Todos os ramos terminais contribuem para a sensibilidade do membro superior. E existem dois nervos puramente sensitivos: nervo cutâneo medial do braço, em laranja, no braço, situado no braço, e um nervo cutâneo medial do antebraço, situado medialmente no antebraço. São ramos colaterais do plexo braquial. Ramos do fascículo medial. Superiormente, na figura, o nervo axilar. Observem como uma zona clara. Essa é a zona inervada pelo nervo axilar. No braço, nós temos a inervação do nervo radial lateralmente e o cutâneo medial do braço medialmente. No antebraço, lateralmente, nervo cutâneo lateral do antebraço. Medialmente, nervo cutâneo medial do antebraço. O nervo cutâneo lateral do antebraço é a continuação do nervo músculo cutâneo. Inferiormente ao cotovelo, ele se torna um nervo exclusivamente sensitivo. E a nível da mão, em amarelo, anteriormente, o nervo mediano,
inervando a palma da mão, e o primeiro, segundo, terceiro e parte do quarto quirodátilos. Em azul, o nervo ulnar, inervando a borda medial da mão, e o quarto e quinto quirodátilos. O quarto quirodátilo é dividido ao meio em termos de sensibilidade. A sua metade medial é ulnar e a sua metade lateral é mediano. Na figura esquerda, na vista posterior, observe que o nervo radial, ele inerva praticamente todo o braço posteriormente. Uma boa parte do antebraço, uma parte situada no centro do antebraço, e uma parte importante da mão, que é o dorso da mão, nas regiões tenar e englobando segundo, terceiro e quarto quirodátilos. Na figura à direita são os dermátomos. É a sensibilidade descrita em relação às raízes nervosas. Observem, principalmente na figura inferior, quando o membro superior se encontra numa abdução de 90 graus, essas raízes permanecem paralelas e horizontais. A origem do membro superior é um broto que aparece embriologicamente, uma saliência, que nos peixes dá origem à nadadeira anterior. E existem músculos que vão se transformar nos músculos da cintura escapular no desenvolvimento filogenético, que mobilizam essa nadadeira. E a sensibilidade em relação aos dermátomos é muito simples. Observe que nós temos na sequência de cima para baixo C5, C6, C7, C8 e T1. São as raízes nervosas que vão dar origem a todo o plexo braquial e a toda a inervação sensitiva do membro superior. Neste slide nós temos a representação dos três nervos, três ramos terminais do plexo braquial que chegam até a mão. O nervo mediano e o nervo ulnar, no braço, eles têm uma situação medial em relação ao húmero. Eles acompanham durante um bom trajeto a artéria humeral. O nervo ulnar passa posteriormente ao côndilo medial do húmero, enquanto que o mediano atravessa o cotovelo anteriormente. Ele segue mais ou menos na linha média, depois se torna mais lateral e fica anterior ao rádio. O nervo ulnar acompanha a onda. E os ramos terminais desses dois nervos. O nervo mediano, seus ramos chegam ao primeiro, segundo, terceiro e quarto quirodátilos. Nervo ulnar, seus ramos chegando ao quarto e quinto quirodátilos. O nervo radial, na figura inferior, inicialmente também é medial ao húmero, mas ele cruza o húmero num trajeto oblíquo de medial para lateral e se torna lateral
a nível do terço distal do húmero e da cabeça do rádio. O nervo radial se continua acompanhando o rádio posteriormente e inervando o dorso da mão e o dorso dos 4 dedos laterais. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Existe uma regra geral que é bastante útil em termos de memorização, embora tenha exceções que são relativamente frequentes. Mas essa regra geral ajuda muito, né? Vamos começar pelo nervo radial. O nervo radial inerva um determinado, dá inervação sensitiva a uma determinada região do braço, antebraço e mão. E onde é que os músculos inervados por ele? Eles são aqueles músculos que são profundos a essa região, a região sensitiva. Então a pele é inervada por um determinado nervo. O músculo que se situa sob essa pele também é inervado pelo mesmo nervo. Regra geral, com exceções, mas bastante útil em termos de memorização. Qual é o músculo posterior do braço? Só existe um músculo posterior do braço. É o músculo tríceps braquial, inervado pelo nervo radial, que dá inervação sensitiva à mesma região. Músculo supinador, a mesma coisa. É um músculo do antebraço, faz supinação do antebraço, está sob a pele, inervada pelo nervo radial. Ele é inervado também pelo nervo radial. O nervo radial inerva todos os músculos posteriores do antebraço, embora o território sensitivo seja mais restrito, seja menor. E inerva também o músculo braquiorradial. Observe na figura direita o trajeto do nervo radial. Observe ele contornando o húmero posteriormente no braço e logo inferiormente ao cotovelo. Ele se divide em 2 ramos, um ramo profundo e um ramo superficial. O ramo superficial é sensitivo. O ramo profundo é motor. Ele passa a ser chamado de nervo interósseo posterior. É este nervo que inerva os músculos posteriores do antebraço. O nervo ulnar tem uma inervação motora principalmente distal de músculos da mão. No braço ele é medial ao húmero. No antebraço ele se torna mais profundo. Ele desce pelo antebraço entre os músculos flexor superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos. E se dirige na mão para o 4º e 5º dedos. Na figura superior, nós temos o território sensitivo do nervo ulnar. É o mesmo território na palma da mão e no dorso da mão. É o 5º dedo, a borda medial e a metade medial do 4º dedo. Ele inerva todos os músculos hipotenares, todos os músculos interósseos, os interósseos ventrais e os interósseos dorsais. Os 2 músculos lombricais mediais, e ele avança também até a região tenar, inervando a cabeça profunda
do flexor curto do polegar e o adutor do polegar. Então, a maioria dos músculos da mão são inervados pelo nervo ulnar. E inerva também no antebraço o flexor ulnar do carpo. Músculos inervados pelo nervo mediano. Todos os músculos anteriores do antebraço, exceto um, o flexor ulnar do carpo, que é inervado pelo nervo ulnar. Então, o que inerva os músculos anteriores do antebraço é um ramo do mediano, o nervo interósseo anterior. Todos os músculos da região telar, exceto aqueles inervados pelo nervo ulnar. E os dois músculos lumbricais laterais. Observem na figura inferior, à esquerda, o nervo mediano passando do antebraço para a mão, sobre os ossos do carpo, anterior aos ossos do carpo, junto com 9 tendões flexores. E esse túnel do carpo é formado por uma concavidade, e que essa concavidade, quem dá origem a ela, são os ossos do carpo. E essa concavidade se fecha na frente pelo retináculo dos flexores. Esse é o túnel do carpo. Existe uma enfermidade bastante frequente em membro superior, que é uma neurite do mediano, de origem de etiologia não muito bem esclarecida, chamada de síndrome do túnel do carpo. Na figura à direita, o trajeto do nervo mediano e ele é medial também no braço e a nível da mão, seus ramos terminais, que são motores e sensitivos. Então, sensibilidade a uma região da mão, representada em amarelo na figura do centro, e ramos motores para os músculos da região tenar. O nervo músculo cutâneo, continuação do fascículo lateral, indicado na figura direita por uma seta preta, ele tem um ramo bem curto, ele tem um trajeto bem curto, que logo desaparece porque mergulha no interior do músculo córaco braquial, ao qual ele inerva. O nervo músculo cutâneo inerva o bíceps braquial, o braquial e o córaco braquial, ou seja, todos os músculos anteriores do braço. Se continua no antebraço, aí como um nervo sensitivo, chamado de nervo cutâneo lateral do antebraço. Nervo axilar, mais uma vez a regra da área sensitiva e da área motora. O nervo axilar dá sensibilidade à pele que recobre a maior parte do músculo deltoide. E ele inerva também este músculo. E é o músculo que inerva o músculo, é o nervo que inerva um músculo redondo menor. Observe na figura direita que o fascículo posterior, que se encontra em realidade posterior à artéria axilar, se divide em dois: o nervo radial
que desce e o nervo axilar que contorna o húmero, de posterior para anterior. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.